dia a todos. Que essa paz, essa energia, essa vibração positiva que está plasmado nesse ambiente possa nos envolver como uma chuva de bênção. Acho que vou ter que tirar. Pode tirar. Sempre muito prazeroso estarmos aqui nessa casa. E reforço mais ainda o que o nosso irmão acabou de dizer das atividades. Eu já estendo mais ainda, porque agora eu sou aluna também. Eu falo, vou concluir agora, receber um certificadozinho, viu, no curso de costura industrial aqui da casa. É um trabalho maravilhoso. Quem ainda não fez e tem oportunidade, façam, por favor. É extremamente maravilhoso. E qual é a finalidade de nós estarmos realizando esse curso? Para podermos multiplicar a outras casas. Porque eu fico encantada com as tarefas que a casa desempenha, não só em dar o pão, mas em ensinar a pescar. É maravilhoso ofertar. É extremamente maravilhoso. Mas se nós pudermos qualificar a mão de obra para que ela seja inserida no mercado de trabalho e ter uma renda fixa, vai agregar muito mais valor e dignidade humana. Então a casa está realmente adequada às necessidades dos nossos semelhantes. Onde nós estivemos, até agradeço aqui publicamente o nosso irmão Marcelo, que nos solicitou a possibilidade de atender os nossos irmãos lá de Corvélio, no Centro Espiritual Redenção, e lá estivemos ontem. E mais ainda fiquei encantada com o trabalho, porque eles estendem uma atividade da casa aos menores infratores. Numa outra casa, que é uma extensão lá do Centro Espírita, e onde tem as oficinas, e que o juiz determina que eles, na parte da manhã, eles vão para a escola e à tarde eles têm que ir lá aprender a atividade nas oficinas oferecidas pela casa. Isso é maravilhoso. Isso é um mundo de regeneração, que neste processo do estágio em que nós ainda estamos, já se vislumbra aos nossos olhos materiais, e que nós já percebemos o valor e a importância. E tem outro grupo que visita os hospitais, que leva a mensagem gratificante aos nossos irmãos. E ela me deu uma informação, a Helena e a Maria do Carmo, que fazem parte também desse trabalho, os médicos da alegria. E no grupo tem católico, tem evangélico, os espíritas. Então, é aquilo que Jesus falou. É a vivência do amor. Não importa qual a minha opção religiosa, porque isso é de foro íntimo de cada um de nós. Importa agregarmos esses nossos sentimentos de amor em benefício do nosso semelhante. Porque Tiago já dizia, à época, que a fé sem obra é nada. Então, as casas que desempenham essas tarefas está realmente atendendo os requisitos necessários estabelecidos pelo nosso amado Mestre Jesus e pelos apóstolos que vieram para que, na verdade, nós pudéssemos copiá-los. Porque a Casa do Caminho é um exemplo vivo do cristianismo renascente. Então eu só queria reforçar o que o nosso irmão disse. E o nosso tema hoje, alguém já leu esse livro aqui na Seara do Bem? Ainda não? Peçam então a nossa irmã da livraria. Eu não sei se no nosso lar ainda tem, mas se não tem, peçam aqui para a livraria da casa, que encomenda e traga, porque é fantástica essa obra, é sobre essa obra que nós vamos comentar hoje. E alguém já leu Dimensões Espirituais do Centro Espírita? Então, esse aqui só tem uma diferença. Este da Sueli Caldas, ela faz pesquisas das obras de André Luiz e
essas informações das quais nós vamos fazer o comentário. Este livro, ele narra a sua experiência. Ele era um trabalhador da Casa Espírita em Votuporanga, e ele, ao desencarnar, em 1996, ele dá, através da psicografia de Luiz Antônio Ferraz, então ele conta a sua experiência no plano espiritual. Então a diferença é essa. É a história que ele vai trazer para nós, é o Antônio Carlos Tonini. E então é isso, e todos nós buscamos a casa espírita. Todos nós vemos a casa espírita no campo material. Certo? Certo? Certo. Mas será que nós temos a percepção espiritual de adentrar a dimensão espiritual para perceber o que na verdade ocorre nos bastidores espirituais de uma casa espírita? Vemos? Se tivéssemos a evidência, poderíamos até dizer que sim. Mas então é isso que nós vamos buscar. Esse material não fui eu que elaborei. É bem interessante. Esse material, nós vamos... tem o estudo sistematizado da doutrina espírita no nosso lar, também é semelhante aqui à casa. E na última quarta-feira foi o encerramento e o trabalho que nós passamos para o grupo, porque lá nós fazemos a dinâmica. Então tem a Carmen, que ela já é trabalhadora espírita, faz também palestra, ela é do Centro Espírita Allan Kardec, lá no Jardim Top. E ela se dispôs a falar sobre o tema. E eu, quando ela disse, eu imaginei que seria embasado nessa obra. Aí depois ela explicou que era nessa outra obra. Mas foi maravilhoso, tão maravilhoso o trabalho, que eu pedi se ela me cedia o material para divulgação em outras casas. Então eu quero deixar registrado que esse trabalho é dela. E que nós estamos aproveitando porque foi muito bem elaborado. Então esse tema, nós vamos discorrê-los, e não sei se nós teremos tempo suficiente até 10h10 de concluí-lo, mas fica já aqui a indicação da leitura para complementar tudo aquilo que nós vamos iniciar, porque ele vai detalhando todas as tarefas da reunião pública, né? Então aí está a capa da obra, né, e ela foi extraída desse livro, né, pelo espírito Alberto Carlos Tonini, psicografada por Antônio Ferraz em 97, mas aqui ele fala 96, às vezes na hora da digitação, que conta a ação dos espíritos benfeitores nas várias tarefas que ocorrem no mundo espiritual durante os trabalhos realizados em uma casa espírita. Então, nós que somos frequentadores, nós que somos trabalhadores da casa, nós que somos simpatizantes e que muitas vezes viemos aqui a buscar uma palavra amiga através do atendimento fraterno, fazer o tratamento espiritual através da fluidoterapia, vamos ver esse trabalho com os olhos dessa equipe, dizendo para nós como isso ocorre, amparado pela espiritualidade. E essa imagem, ela extraiu aqui do projeto imagem.com.br, que a gente tem que fornecer a fonte, né? Então aqui vem o Tonino, acompanhado do companheiro, e chega a essa casa espírita, volitando, tá? Porque nós não precisamos utilizar as pernas quando estamos na espiritualidade, a gente já tem. Mas para isso nós temos que trabalhar bastante ainda, né? E eles chegam, tá lindo, né, Manuel? E é verdade, né? Nós temos que conquistar o passaporte para isso. Então eles estão chegando à casa espírita, isso já do mundo espiritual, já vamos atuando aqui na visão espiritual. Então eles chegam a essa casa espírita e são recebidos pelo coordenador da equipe espiritual que atua naquela casa espírita, que é o Joel e a equipe espiritual. Aqui nós estamos vendo o Tonini, o seu, vamos dizer assim, o seu mentor espiritual, que está conduzindo para o conhecimento dessa tarefa, porque ele foi um tarefeiro espírita.
E o Joel, o coordenador, e o Marcos, que posteriormente irá acompanhá-lo nessas atividades, onde ele vai recebendo as orientações, as explicações das tarefas que são realizadas. E olha os trabalhadores da equipe espiritual, não são poucos. Ele diz que há 20 anos atrás era um número um pouco reduzido, mas que na atualidade era uma equipe que nós não fazemos nem ideia da grandiosidade do trabalho que é desempenhado. Então, que fazem a reunião para organizar o trabalho. Isso muito antes da reunião acontecer. Não é meia hora, uma hora, não. É muito antes. Desde o raiar do dia, essa casa já está sendo amparada e preparada para o momento que são realizados os trabalhos. Com certeza, desde ontem aqui, eles já estão prepararam esse ambiente para nos receber. Então, dezenas de servidores, entre médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares, e aqui ele fala extremamente especializados. Por isso que é importante a leitura do livro. Os trabalhos são divididos por setores, e são 4 setores fundamentais, que é o da vigilância, da enfermagem, do esclarecimento e da comunicação. No setor de vigilância, nós já estamos vendo aí 2 guardiões, vamos dizer assim, né, com aparelhos que refletem essa luminosidade. Ele possui esse aparelho como fonte de segurança, impedindo o acesso daqueles irmãos que ainda não estão em condições de receber a assistência espiritual e material, né, porque eles utilizam das nossas energias materiais. Então, são equipamentos elétricos com descargas de energia para neutralizar a ação de algum desencarnado em desequilíbrio ou em desespero que possa perturbar a harmonia do trabalho. Quem já leu o nosso lar vai entender exatamente esse procedimento, porque ali é narrado várias situações quando chegam querendo desesperadamente adentrar aquele ambiente, mas que eles são impedidos porque ainda não estão em condições de serem recebidos ou amparados para receber o auxílio. André Luiz, no livro Mensageiro, lá no capítulo 20, ele visita um posto de socorro no umbral e ouve explicações do trabalhador Alfredo sobre a necessidade de um sistema de defesa, como o uso de aparelhos elétricos contra os desencarnados, ainda em processo de rebeldia. Porque a natureza não dá salto, da maneira como nós agimos aqui, ao desvencilharmos da matéria, nós continuamos com os mesmos sentimentos. Então, o trabalho daqueles que já estão em condições de seres que já estão atendidos na espiritualidade não pode ser perturbado. É quando nós vamos fazer uma visita a quem está acamado no hospital. Nós não temos que atender todas as regras estabelecidas, e tem situação que ele está ou na UTI que ele nem recebe visita. Então, os cuidados aqui da Terra são triplicadas vezes mais cuidadosos na espiritualidade. E aqui ele vai falar do setor de enfermagem na sala do passe. Nós estamos vendo esses espíritos carregando essas jarras de água. Eles manipulam, inclusive, fluidos dos vegetais, que aqui no plano espiritual ainda a medicina não adota, mas que na espiritualidade eles utilizam para a manipulação dessas substâncias a fim de auxiliar no processo de reajuste ou mesmo da cura da enfermidade de certas pessoas que já adquiriram condições de serem beneficiados. Olha a importância do trabalho. Nós não fazemos nem ideia sequer. Nesse livro ele narra que para ele ter um título de médico na condição espiritual, ele não precisa só ter a capacidade da técnica, não. Ele tem que ter a conquista das virtudes e atuar com o sentimento de amor. Ele narra bem claro no livro, por isso é importante, porque aqui a gente só vai pincelando. Então, a manipulação de fluido colhido na natureza, até mesmo da água, das folhas, das flores, das cascas, que são adicionados aos fluidos doados pelos passistas encarnados e desencarnados.
porque eles vão ali colocando a fluidificação e utilizam inclusive a nossa energia animal para que possa realmente produzir o efeito necessário. Então, a equipe coordenada por um médico espiritual que ausculta os atendidos. Na hora do passe, a equipe espiritual vai observando a necessidade daquela pessoa. Às vezes, por essa razão, a importância da nossa participação desde o momento do início da explanação do tema que vai ser abordado naquele momento. Porque aqui no salão eles já estão fazendo essa triagem. Eles já estão observando, eles já estão analisando a necessidade individual de cada um de nós. E às vezes nós nem fazemos ideia. Estamos aqui de corpo presente, mas o nosso pensamento está bem distante. Então nós temos que estar bastante atentos a todas essas questões. E aqui no setor de esclarecimento, olha como ele vai transmitir as intuições para o palestrante responsável pela explanação do tema naquele dia, naquela casa. E ele vai penetrar fluidicamente no arquivo mental, da memória espiritual do palestrante. Aí vem a importância do expositor espírita ter profundo conhecimento sobre as obras básicas e das obras subsidiárias da literatura espírita, para que ele possa realmente, na hora que ele penetrar na organização das ideias daquele expositor espírita, ele encontrar bagagem. Porque se ele não tem o hábito do estudo, da leitura, que bagagem que ele vai ter para que o mentor espiritual da casa, responsável por aquela tarefa, e ampará-lo e auxiliá-lo na coordenação das ideias e transmitir aquilo que na verdade deve ser comentado, se ele não tiver um arquivo, como é que ele vai auxiliar? Aí nós vamos reportar bem aquela mensagem do Divaldo, que a Joana chamou a atenção dele, porque ela sempre deu amparo, assistência para ele, e ele relaxou no estudo. Aí ele falou, a Joana sempre me ajuda mesmo. Aí ele foi fazer na universidade, com mais de 4.000 alunos o tema, e deu branco. Ele narra isso. E aí ele ficou no desespero. Aí a Joana aparece e diz para ele, isso para você aprender a preparar aquilo que você vai falar. Eu vou te ajudar, mas quem tem que fazer o trabalho é você. Para Divaldo, imagina nós que isso. Né? Então tem que ter conteúdo. Tem que ter conteúdo. Ele auxilia através da intuição os encarnados que trabalham nos estudos, que fazem comentários e apresentações em caráter evangélico e doutrinário. Então aqui ele está fazendo a demonstração. E também presta assistência com intuição aos trabalhadores do atendimento fraterno e auxilia os desencarnados que precisam de orientação. Aqui na imagem abaixo nós estamos vendo aí a equipe espiritual dando assistência à pessoa que está ali aguardando o atendimento fraterno. E ele vai mostrar aqui, utiliza livros e ficha que consulta para desempenhar suas atividades. Na espiritualidade, eles têm muito mais condições e capacidade. Então ele tem toda a assistência, tem todo esse amparo, tem toda essa intuição. E no livro ele detalha e conta até fatos. Aqui no setor de comunicação, nós estamos vendo aí, lá nos fundos, eles preparando um telão, tudo no plano espiritual, dentro da dimensão da casa espírita. E ali os outros equipamentos que nós estamos vendo aí, com essa luminosidade, são os diversos equipamentos que eles utilizam para auxiliar. Olha o quanto de trabalho que nós damos para a equipe espiritual, e não fazemos nem ideia disso. Então, a área de apoio aos outros setores, fornecendo dados para o desempenho das tarefas. Então, eles ofertam ainda àquela equipe espiritual dados informativos necessários ao desempenho das tarefas individuais de cada um. Então, isso tudo, ocorre no amparo e na assistência à casa espírita nas reuniões públicas.
Não estamos nem falando em reunião mediúnica, que deve ser muito mais ainda aprimorado os equipamentos. As informações são obtidas a partir de telas eletromagnéticas, comunicadores de longa distância, receptores e auscultadores vibracionais. Olha o nosso pensamento, olha a nossa vibração. Vamos fazer essa triagem no nosso pensamento. Também se realizam visitas às casas das pessoas atendidas e a regiões do plano espiritual para atendimento. Na hora que nós colocamos, nós vamos ver no momento que nós aqui na plateia, no momento da prece, no momento que nós colocamos o nome de alguém no livro de vibração, a espiritualidade está amparando, está assistindo. E dependendo do caso, da situação, ele vai, tem a equipe que se desloca para a casa daquela pessoa. E às vezes nós não damos nem atenção a esse fato, simplesmente colocamos o nome e é a rua, às vezes. Né? No nosso lar, quando é situações de gravidade que a pessoa vem em busca de socorro e a pessoa não pode até mesmo estar presente, ou por alguma razão ela vem e pede para que leve o nome e o endereço dessa pessoa nos grupos mediúnicos, para que possam fazer vibrações para aquela pessoa. Então tudo isso ocorre para que nós possamos realmente desempenhar essa tarefa. E no plano espiritual eles fazem essa tarefa muito mais com precisão do que nós, encarnados. E às vezes a gente nem atina para esses fatos. Tonini, ele quis saber se todos aqueles aparelhos eram necessários. E se foi informado que, como no mundo material as vibrações e pensamentos encarnados são muito desequilibradas, né, e pesadas, os aparelhos auxiliam para que a comunicação não seja tão lenta e pesada. Então ele quer saber, porque ele está visitando, ele está buscando essa fonte de informação, para que ele possa entender melhor como realiza a tarefa, porque ele era passista na casa espírita, ele era um trabalhador muito assíduo. Além disso, os próprios trabalhadores espirituais, exceto os coordenadores, ainda estão em fase de aprendizado. Então, toda essa equipe espiritual estão em aprendizado na espiritualidade, desempenhando essas tarefas aos quais eles mesmos solicitam e são designados. Mas tem o requisito, no livro eles falam. Enquanto observava os preparativos dos trabalhadores espirituais, Tonini se perguntava se em todas as casas espíritas se realizavam aqueles preparativos e trabalhos. E ele foi esclarecido que a ajuda espiritual acontece em todos os agrupamentos devotados ao bem. Todos. Ele não está dizendo que só nas casas espíritas. Em todos os agrupamentos de pessoas devotadas ao bem, de acordo com as necessidades, sejam espíritas ou não. Porque o que move, o que nos conduz a esses trabalhos é a movimentação do sentimento de amor que já existe em nós. Nós é que temos que fazê-lo desabrochar, pensando no outro, não só em nós. Quando nós pensamos no outro, nós queremos o bem do outro. Quando Jesus diz que nós devemos fazer ao outro aquilo que desejamos para nós estaremos nos colocando à disposição de todas as atividades em prol do nosso semelhante. As igrejas, os templos que buscam com sinceridade a fé e os propósitos do bem e da renovação recebem o auxílio necessário. Então, todos. E aqui ele vai falar de como acontece essa proteção aqui desde lá da entrada da fachada do prédio. Nós estamos vendo aqui como essa luminosidade, essa fila de pessoas ali no portal. Esses que estão mais aqui nessa região de cá, que está mais escurinho, são esses que estão ainda sem condições de receber a assistência. E são impedidos realmente de penetrar no salão da casa, de penetrar, de passar pelo portal para adentrar a casa espírita. Os que estão lá estão aguardando. Então a gente vê como eles trabalham realmente para
fazer essa triagem, essa proteção. Então, esse portal de luz na frente da casa espírita para a entrada de desencarnados. Alguns são trazidos por auxiliares do setor de vigilância. Então, ele sabe, ele faz a triagem e permite que ele penetre no ambiente para receber assistência, porque já estão em condições de ser assistido. Os outros vão aguardar. Os espíritos escuros, nessa faixa que eu coloquei, de frequência de pensamento, não podem entrar, apesar deles tentarem. Então, eles ficam impedidos de adentrar ao ambiente. E nem todos estão aptos ao atendimento, por se encontrarem revoltados e com desejo de vingança. Então, eles ainda estão armazenando no seu bojo espiritual esses sentimentos que são deletérios e que são perniciosos para eles mesmos. Porque a partir do momento que eles mantêm esse tipo de sentimento, eles estão ainda impedidos de receber a assistência espiritual. Nós vemos isso nas obras de André Luiz, né? No livro da Ivone do Amaral, da Sueli Caldas Schubert, ela narra nesse livro. Aí vem a abertura da casa, agora vem o início das atividades. Isso que nós falamos é o preparo que antecede a execução das tarefas. Aí agora vem a abertura da casa para o início dos trabalhos. Aí tem a evangelização infantil. Nós estamos vendo aí de como tem a espiritualidade atua. E tem essa irmã ali que está recebendo essa orientação, é que ela faliu na tarefa de mãe. E ela é trazida espiritualmente àquele ambiente junto à criança para que ela aprenda as tarefas que ela deve desempenhar junto aos filhos numa próxima encarnação. Olha como que é maravilhoso, o quanto que eles nos amparam, o quanto que eles nos auxiliam, para que nós possamos dar cumprimento à tarefa que nos compete realizar na face da terra. Então aí ela é trazida. Aí monitoras narravam histórias de fundo moral e as crianças eram estimuladas a realizar atividade de desenho e colagem sobre os ensinamentos, preparando os futuros trabalhadores e evangelizadores da casa. Então todos que têm os filhos em tenra idade, têm que já trazer para casa, para ele recebendo essas orientações. Preparando aquele ser para ser um ser integral na sociedade que ele vai desempenhar, tanto a sua atividade profissional e espiritual, sendo útil a si mesmo, a sua família e a sociedade onde ele deverá atuar, quando ele estiver pronto para tal atividade. Mas nós temos que trazer. Felizes as casas, lá em Goiás, e algumas casas em Brasília já tem evangelização para bebê. E já houve ano passado o primeiro encontro de evangelizadores de bebê. Olha que maravilha. Isso fica registrado para que alguém se estimule, busque também essa modalidade, copiando essas tarefas. E isso é que realmente dá para todos nós uma gratificação extremamente maravilhosa. E no lado espiritual, algumas mulheres acompanham os trabalhos, é o que ele está dizendo. Estavam aprendendo lições do Evangelho e as tarefas maternas, pois em outras existências tinham falhado nesse papel. Então elas são trazidas nas aulinhas de evangelização para que elas possam reaprender. E aqui ele vai narrar o fato do atendimento fraterno. O trabalhador encarnado faz uma leitura e se prepara para fazer o atendimento. É auxiliado por 3 trabalhadores espirituais, coordenados por Celestina, que nós estamos vendo aí na imagem, que ela é qualificada para ser a coordenadora dessa equipe em amparo e assistência àquele irmão que realizará o atendimento fraterno. Aqui eles veem e aplicam passo. A primeira pessoa que ele está recebendo para o atendimento fraterno, ele não está vendo, mas a espiritualidade já está atuando e percebendo. Aí que eles vão auscultar aquela pessoa. E olha só, ele apresenta problema de saúde no corpo físico. Para eles é um raio-x.
essa imagem avermelhada que nós estamos vendo aí na tela é a caracterização dessa enfermidade que ele apresenta para aqueles irmãos espirituais, porque eles estão vendo. Então eles começam já a aplicar a passe nele. Então olha a importância do atendente da atividade fraterna. Então o trabalhador espiritual examina o corpo do homem e intui o atendente encarnado para avisá-lo de que deve seguir confiante o tratamento que o médico indicou e o encaminha para o tratamento com passe. Então, nós, em momento algum, temos condições ou capacidade de dizer à pessoa que ela deve deixar de tomar a medicação ofertada pelo médico oficial da Terra, pela medicina tradicional. Nós não temos essa autoridade. Então, aqui a equipe espiritual já está intuindo aquele atendente fraterno para orientar a pessoa para seguir rigorosamente a prescrição médica, porque o tratamento espiritual vai complementar o auxílio que ele necessita para a superação daquela situação. Se ele tiver toda a condição, ele vai receber o alívio do fato. Mas aí no livro ele narra que eles analisam inclusive a lei de causa e efeito. Recebe cura? Recebe, até no passe, na câmara de passe. Mas eles recebem, fazem esse tratamento com eles através do sono físico, porque a equipe espiritual da casa, olha, nós vamos embora, nem sabemos que a equipe espiritual continua trabalhando. Eles vão atuar no corpo espiritual daquele enfermo. Por isso ele vai, porque a gênese da doença, da enfermidade, está no corpo espiritual. O corpo físico é a manifestação, é onde ela vai se manifestar. Mas nós plasmamos no corpo espiritual. Então, a equipe espiritual vai atuar no corpo espiritual para erradicar a enfermidade, se ele estiver com mérito suficiente para tal. Aí ele diz aqui, enquanto conversam, a equipe espiritual aplica passe magnética para aliviar seu estado de saúde. Aliviado, ele já recebe de imediato o alívio. Aí nós estamos vendo aí na imagem a segunda pessoa a ser atendida, que é uma jovem que ela veio muito abatida e que está com pensamento suicida. E aí, olha só, a equipe espiritual identifica um espírito que ficou lá fora e que foi seu marido em outra existência. Por isso que ele a estava obsediando. Ele estava buscando vingar-se dela por problemas conjugais, certamente de traição. E ele não se desvinculou dessa ela já estava numa outra encarnação. Mas ele não se desvinculou. E ele estava fora, estava naquele portal lá. E a equipe espiritual pediu que ele adentrasse para poder desvincular da moça. Olha só, a equipe espiritual solicita ao setor de segurança que ele possa entrar. Ele é ouvido e depois encaminhado para o atendimento espiritual pela equipe espiritual que está auxiliando o atendente fraterno. Tudo isso acontece na hora do atendimento fraterno e que nós nem percebemos a importância desse trabalho. E aí ele fala, a equipe espiritual intui o atendente para que ele encaminhe a moça ao trabalho no bem e ao estudo edificante. Então ela vai para o grupo de estudo e também para uma atividade social da casa, que a casa oferece. Para que ela possa se desvincular a sua mente dessa simbiose mental. Olha a importância do trabalho, a importância do estudo, porque a partir do momento que a gente se esclarece, nós entendemos perfeitamente a situação. E aí é planejado para mais tarde um atendimento à moça durante o sono do corpo físico, pela equipe espiritual, onde se encontrará com o antigo marido para mútuo perdão. A Ivone do Amaral Pereira, o grupo
mediúnico dela era composto de 12 pessoas. E o grupo era tão afinizado, tão coeso, que eles se reuniam na espiritualidade durante o sono físico para o trabalho a determinado atendimento espiritual, conforme esse que está sendo aqui narrado. O grupo mediúnico de João Dom Pereira fazia isso. Enquanto encarnada. E eles, nos casos intrincados de obsessão por possessão e fascinação, eles se reuniam na espiritualidade para auxiliar aquela criatura que estava nesse processo. E é exatamente isso que ele está narrando, só que aqui eles vão fazer com ela, mas é a equipe espiritual que dá o amparo e assistência a esse trabalho na casa. Aí começa a abertura, agora vamos na abertura da reunião. Nossa, só tem 5 minutos. Então o tempo voa agora. Então, olha só, a música elevada, com sua linguagem universal, repercute nas pessoas, sensibilizando, pacificando e harmonizando. E olha só, é um auxílio na desintoxicação mental e no equilíbrio das emoções. E aí ele diz assim, o Tonini diz: comecei a perceber uma chuva de pequeninas pétalas suavemente coloridas que caíam sobre os presentes, modificando-lhes o estado íntimo para melhor. Então aquela música suave que quando nós adentramos ao salão, que nós já somos recebidos por essa musicalização, nós já sentimos essa tranquilidade, essa serenidade. Eu particularmente sinto, se fecho os olhos eu já viajo. Então, porque a gente percebe o amparo. E aí, olha só, auxilia-nos de toda essa tarefa. E ele narra que, olha só, esses pontos de luzes que ele está colocando aí, essas pequeninas pétalas, são esses pontinhos que nós estamos vendo aí na tela. E que vão realmente penetrando no nosso corpo perispiritual, através dos nossos centros de força. Aí começa a prece. Aí vai iniciar a prece. A Jesus é proferido nos 2 planos simultaneamente, espiritual e material, interligados no mesmo propósito. Aí, ó, os sinceros sentimentos do dirigente encarnado harmonizam-se com o mentor espiritual da reunião, que nós estamos vendo aí ele na tela, na parte de trás do irmão que está fazendo a abertura através da prece. Por isso a importância na hora que ele convida para que possamos entrelaçar os nossos pensamentos, nossos ideais maiores, interligando-nos pelo nosso pensamento aquele irmão que está ali para proferir a prece, para ele ser um intermediário nosso, coletivamente, transmitindo esses pensamentos positivos através dessas energias e que nós recolhemos, somos imantados nela, elevando o nosso agradecimento ao Pai. Então nós temos que estar sintonizados com ela desde o momento que adentramos a casa. E aí nós vemos aqui que tendo luz, como nós estamos vendo aí na imagem, se irradia desses dirigentes, tanto físico quanto espiritual. Principalmente o Joel, que é o coordenador espiritual da equipe que trabalha na casa, das 4 equipes. Né? E vibrações salutares se derramam pelo ambiente, propiciando paz e reconforto a todos. Mas nem todos os presentes assimilam aquelas dádivas e seus benefícios, pois mantêm seus pensamentos nas preocupações diárias, por falta de disciplina mental, que se conquista pela autoeducação. Então, quando nós falamos assim, eu nunca digo assim, vamos esquecer os nossos problemas, porque a partir do momento que nós falamos, imediatamente nós nos interligamos a ele. Nós falamos
pensar assim, vamos unir os nossos pensamentos, entrelaçar os nossos ideais maiores e buscar formatar a imagem radiosa do nosso Mestre Jesus. E aí vamos colocando aquilo que a intuição da espiritualidade está nos transmitindo, no momento de nos elevarmos à espiritualidade superior, porque nós estamos ali naquele momento sendo intuídos espiritualmente pelo coordenador das tarefas daquela casa. E às vezes nós não estamos atentos a esses fatos. Aí que nós vamos citar aqui Mateus, que no capítulo 6, versículo 21, ele diz: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, quando eu venho em busca de atendimento, porque eu venho na casa, tenho uma finalidade. Eu não venho simples por um mero passatempo. Eu tenho um ideal, eu tenho um objetivo, eu tenho uma finalidade. Então, aquela finalidade, aquele objetivo que eu vou em busca, eu tenho que realmente fazer jus a isso e estar em condições de receber aquilo que eu vim buscar. É só isso que nós precisamos fazer. Né? Aí vai começar a palestra. Ai, Jesus, tem 5 minutinhos. Aí inicia então a palestra. Olha só, esse mezanino aqui foi plasmado pela equipe espiritual para acomodar os nossos irmãos que já têm condições de receber assistência. Ninguém está sentado no colo de ninguém. Eles aqui já com certeza já foi criado esse mezanino para recebê-los. E para que eles possam igualmente receber. E está vendo aquele telão que no início nós falamos que eles estavam preparando? Ali, enquanto o palestrante vai colocando as suas ideias, se reportando as passagens evangélicas de Jesus, no telão é traduzido ao vivo, para eles, as imagens das passagens evangélicas de Jesus. Olha que maravilha! Tudo no plano espiritual. Tudo no plano espiritual. E olha a assistência que ele recebe. É maravilhoso isso. Olha lá, o mezanino para os espíritos que já estão em condições de participar dos trabalhos da casa. Um telão no mundo espiritual ilustra o tema da palestra. E quando ele faz menção à parábola de Jesus, as passagens da parábola são reproduzidas na terra, ao vivo. Já imaginou ao vivo, né? Na nossa frente? Oh, meu Pai! Aí dá vontade até de desencarnar. E aí ele fala lá, e olha o palestrante, ele recebe intuições do seu guia espiritual sobre as ideias que ele está expondo. Então o seu mentor espiritual está auxiliando na tarefa da exposição do tema. Mas as ideias não são do guia. Ele apenas está auxiliando, que se preparou convenientemente para aquele estudo, para aquele tema, para aquela explanação. Ele, é como nós falamos, ele vai avivar a memória do arquivo mental dele, porque ele inseriu o conteúdo através do estudo e da leitura edificante. O guia colabora, buscando no registro de memória do palestrante as lembranças e ideias que ele vem armazenando com suas leituras e estudo e que melhor se enquadram no tema escolhido. Olha a importância da preparação. Não é simplesmente falar assim, vamos improvisar. Não existe improvisação. Tem que levar com seriedade o trabalho. Entretanto, só o estudo não basta. É preciso que o encarnado pratique aquilo que prega, com ações edificantes para sensibilizar a plateia de forma efetiva. Eu não tenho que ser uma biblioteca ambulante. Eu tenho que, no mínimo, fazer aquilo que Kardec já dizia, que reconhece seu verdadeiro espírito pela sua transformação moral e os esforços continuados que faz para educar os seus sentimentos malsãos. Continuado, é o esforço contínuo. Porque nós não somos perfeitos, somos perfectíveis. Mas a partir do momento que eu
adota a postura de ser o expositor da doutrina, a responsabilidade muito maior de procurar exemplificar aquilo que nós explanamos. Então não é só falar bonitinho, é usar, exemplificar, procurar vivenciar. Não para os outros, nem para mostrar para a sociedade, mas para que nós tenhamos a consciência de que precisamos estar ajustados com a lei divina, se quisermos realmente atingir a perfeição, a pureza espiritual. É responsabilidade maior daquele que expõe o Evangelho de Jesus. Por isso tem nós conhecendo várias narrações, principalmente nos contos e apontamentos de Humberto de Campos. E até mesmo no livro Voltei, quem já leu vai relembrar quando Frederico Figner, que foi o presidente da Federação Espírita Brasileira, que ele chega no plano espiritual e se depara com um servidor mínimo que sempre estava na plateia ouvindo as palestras dele e disse: nossa, você aqui como conseguiu? Aí ele disse assim: eu vivia tudo aquilo que o senhor falava nas palestras. Então, o cuidado que todos devemos ter. Enquanto a palestra se desenrola, as ideias são trabalhadas na mente dos espectadores encarnados e desencarnados, com a ajuda dos guias espirituais. Todos nós aqui presentes, os nossos irmãos e aqueles que são trazidos também por nós, já estão sendo assistidos e atendidos. Os desencarnados que se mostrarem receptivos e dispostos a evoluir serão encaminhados no final da palestra para tratamento nas colônias espirituais. Olha a continuidade do trabalho. Bom, creio que nosso horário já esgotou. Então a palestra permite que cada um analise sua postura em diversas situações, aprovando ou desaprovando suas próprias ações, porque a lei de Deus, como os Espíritos disseram a Kardec, estão registradas na nossa consciência. Então nós temos conhecimento do que é certo e do que é errado. Então somos nós que temos que fazer essa triagem. Somos nós que temos que estabelecer a meta que queremos atingir para podermos atender os requisitos ideais no processo da nossa evolução espiritual. Então essa é a nossa proposta para todos nós na manhã de hoje, daqui para frente, quando virmos a casa, seja aqui, seja em outro âmbito, em outro lugar, onde nós estivermos, porque nós temos família. E nem sempre a família 100% é o ideal espírita. Nós temos na nossa família, eu digo assim, a família é ecumênica, porque nós temos católicos, temos evangélicos. E quando eu os visito, que eles dizem para mim: vamos no culto esta noite, tem um culto especial, vou, com todo o respeito e carinho que eu tenho para com todas as criaturas. Porque todos nós, sem exceção, estamos a caminho. E temos que ter realmente o respeito uns pelos outros, amando-os indistintamente, como Jesus disse: amai-os, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então essa é a nossa proposta da manhã deste domingo, de 4 de dezembro de 2016, e que nós possamos refletir em tudo aquilo que a preparação do trabalho da Carmen trouxe para a nossa lembrança na manhã de hoje. Que a paz continue conosco. Leiam o livro.